Dias destes eu postei nas minhas redes sociais fotografias com detalhes de estruturas metálicas que eu vi na Europa. Mais especificamente, eu postei fotos das estruturas metálicas do aeroporto de Lisboa, do aeroporto de Madrid, do aeroporto da cidade do Porto. Numa dessas fotos, eu mostrava o aparelho de apoio de uma estrutura de cobertura do aeroporto de Lisboa. E eu mostrava claramente ali um aparelho onde o sistema principal era uma rótula conectado a um aparelho de apoio que estava engastado nas fundações. Então vamos dar um encaminhamento de como a gente define o modelo matemático deste apoio tipo rótula e sua chumbação. O nosso foco é encontrarmos as solicitações para os dimensionamentos dos chumbadores. Suponhamos inicialmente o modelo matemático onde uma estrutura tenha num dos seus apoios um apoio do tipo segundo grau. Então, neste caso, suponhamos uma parte de uma estrutura onde temos uma barra conectando essa estrutura na fundação. E essa estrutura estará sujeita a várias situações de cargas. Genericamente, essa estrutura estará sendo solicitada alguma carga na cobertura e cargas também nas laterais. Bem, como estamos trabalhando com um apoio de segundo grau, este apoio de segundo grau, ele tem como característica de conter dois movimentos, horizontal e vertical, e liberar o giro dessa estrutura em torno deste ponto que vamos chamá-lo de pino. Este é o giro. Suponhamos que este modelo matemático seja definido em algum software e gerado e depois pedido para calcular. E este software, hipoteticamente, nos liberou as seguintes reações de envoltórias. Apoio de segundo grau. Então, o que nos liberou as envoltórias? Uma força de arrancamento de 6 toneladas força. Uma força de compressão de 10 toneladas força. Um esforço cortante de 4 toneladas força e um outro esforço cortante de 2 toneladas força. Bem, estas são as reações de envoltória, ou seja, são as reações máximas e mínimas quando essa estrutura teve suas combinações geradas. Bem, esse é o nosso foco deste tutorial. Este modelo matemático, essa definição deste apoio do tipo segundo grau, agora, nós convertendo para o nosso exemplo, que é um aparelho rotulado, que vai apoiar uma estrutura e interligará essa estrutura através de um pino. Para isto, eu vou utilizar um desenho que eu já fiz a postagem no YouTube. Esse é um aparelho
uma base rotulada. Então nós vamos considerar este apoio como sendo o apoio desta nossa hipotética estrutura. Relembrando, o foco desse nosso tutorial é descobrirmos quais são as cargas que irão atuar por chumbador para dimensionarmos esta ancoragem no que se refere ao diâmetro e ao comprimento de ancoragem para esse chumbador. Já temos aqui pré-definidos a quantidade de 4 chumbadores. Voltando para o nosso exemplo. Os chumbadores, quando forem dimensionados, eles são dimensionados basicamente para duas solicitações. A solicitação de tração ou de arrancamento no chumbador e para o esforço cortante. Para isso, nós temos que definir quais são as cargas que utilizaremos para esse dimensionamento. Bem, a carga que temos de tração é esta carga axial de 6 toneladas força. Então, carga de tração e carga de compressão. Carga de compressão não vai atuar diretamente no chumbador. Teoricamente, qualquer diâmetro do chumbador resolveria a nossa situação de compressão. E o esforço cortante que vamos considerar é o maior deles, que seria 4 toneladas força. Essas cargas de 4 toneladas e 6 toneladas serão aplicadas na posição do pino. Então, nós temos uma carga horizontal de 4 toneladas força e uma vertical de 6 toneladas força. Estas são as cargas que a partir de agora vamos considerar. Notem, para calcularmos essas cargas atuantes por chumbador, nós temos que definir duas medidas nesse detalhe. A primeira delas é a distância do centro do pino até o topo da nossa fundação. E a segunda medida que temos que definir é este braço de alavanca entre os chumbadores. Então vamos defini-los. Este 20 centímetros ou 0,2 metros e essa outra medida de 12 centímetros ou 0,12 metros. Bem, aqui já definimos as cargas e as medidas necessárias para o nosso foco. Transpassando essa nossa solução para a nossa situação real. Esta aqui. O modelo que devemos considerar será o seguinte. Nós temos o topo do concreto, os chumbadores, e o eixo do nosso pino. Essas medidas.
0,12 metros ou 12 centímetros e 20 centímetros. As cargas então que serão consideradas é esta de 6 toneladas força e esta carga de 4 toneladas na posição do pino. Chumbador. E placa base. Vamos chamar esse ponto como sendo um ponto de referência 1. Bem, como falamos antes, os esforços que devemos considerar para o dimensionamento dos chumbadores são os esforços de tração e esforço cortante. Então, esforço de tração e o esforço de cisalhamento são as solicitações que atuarão nesses chumbadores. Qual é o nosso foco? Nosso foco é descobrirmos quais são as cargas que atuarão em um chumbador. Mas antes da gente definir qual é a carga em um chumbador, nós devemos saber qual é a carga para o conjunto dos chumbadores. Da seguinte maneira, notem que a carga para um chumbador, a carga de tração para um chumbador, vai se dar da seguinte maneira. Notem que essa carga de 6 toneladas, ela está atuando no baricentro do conjunto de chumbadores. Então, esta carga de 6 toneladas, que vamos chamá-la de esforço de tração e aqui esforço de cortante. Esta carga de 6 toneladas, ela será distribuída igualmente nos 4 chumbadores. Então, a carga em um chumbador vão ter duas componentes. A primeira componente será referente à carga de tração, que será essa carga de tração, dividido por 4 chumbadores. Mais a carga de arrancamento que vai ser gerado através do momento fletor. Então, mas a carga de travejamento gerada pelo momento fletor dividido por 2. Já vamos explicar por que esse por 2. Notem que quando essa carga de 4 toneladas horizontal estiver atuando, ela está sendo aplicada a uma distância de 12 centímetros em relação a este ponto 1. Esta carga vai gerar um momento fletor em relação a este ponto. Qual é a fórmula clássica do momento fletor? Eu vou chamar assim, ó. Momento no ponto 1 será esta carga de 4.000 kg força vezes esta distância de 12 centímetros. Isto nos acarreta em 480 kg força vezes metro. Encontramos um momento nesse ponto 1 com esta carga de 4 toneladas ou 4.000 quilos aplicada a uma distância de 12 centímetros do ponto 1. Encontramos este momento. O que estamos procurando? O esforço de tração em relação a esse ponto de momento 1.
Note que quando esta carga que está atuando, teremos em relação ao ponto 1 um momento fletor no sentido anti-horário. Se está no sentido anti-horário, esse chumbador tende a ser tracionado e este conjunto de chumbadores tende a ser comprimido. Então, nós estamos procurando qual é a carga de tração neste conjunto, inicialmente, de chumbadores. Bem, nós temos um momento nesta posição, chamada de 1, de 480 kg força por metro. Para sabermos qual é esta carga de tração, vamos aplicar a fórmula clássica de momento igual a força vezes distância. O que nós estamos procurando é esta força F, que vamos chamar. Então, a força F será o momento dividido pela distância. E qual é essa distância? Essa distância, no nosso caso, é este braço de alavanca. O momento nós já temos como 480 kg força metro. Isto nos leva a termos esta força como 2.400 kg força. Bem, esta força F é esta força de tração devido ao momento. Então, M1. Ok? Essa força é a força para os dois chumbadores. Então, agora para compormos o esforço de tração por chumbador, nós temos esta carga T dividido por 4, que seria 6.000 kg força dividido por 4 chumbadores, mais esta carga de tração gerada pelo momento do ponto 1, que seria 2.400, dividido por 2, por quê? Porque são dois chumbadores. Se fosse 3 chumbadores, dividiríamos por 3. Então isso aqui o que é? Quantidades de chumbador por linha, vamos chamar isto. Isso nos resulta em 1.500 mais 1.200 e em 2.700 kg força por chumbador. Aqui já temos a primeira solicitação. Ainda nos falta o cortante em um chumbador. Bem, esse cortante é fácil. Esta carga de 4 toneladas, ela vai se distribuir igualmente em todos os chumbadores dessa placa base. Então, nós temos 4.000 quilos dividido por 4 chumbadores. Isso resulta em 1.000 kg força. Aqui temos a segunda solicitação. Então, resumindo, a carga por chumbador será 2.700 kg força e 1.000 kg força.